Olha, no outro clássico, no Derby Paulista, a expectativa é de um jogo pegado, como é tradição no jogo, né? Nesse confronto. O Corinthians abriu o seu último treino lá na Arena e o técnico Fábio Carille abriu a escalação e surpreendeu. Vai jogar sem centroavante. Vamos ver. Esse clássico é um campeonato à parte, nada melhor que se ambientar com essa atmosfera o quanto antes. Treino com cara de partida oficial. Para entrar no clima do primeiro derby do ano, a comissão técnica corintiana trouxe para a arena do clube a última preparação antes do clássico. Treinamento aberto para a torcida, que marcou presença. 12 mil pessoas, público maior do que muito jogo por aí. Eu sou suspeito para falar, já aconteceu isso várias vezes. Participei de momentos assim, onde eu digo que eu sou iluminado, que eu sou abençoado. A nossa saída para o Japão, uma delas, o que esses caras fizeram. O ano passado, toda vez que nós viemos foi isso, e que vem, que canta. Muito positivo, cara. Sempre que aconteceu isso daqui foi sempre muito positivo. Na movimentação, nada de titulares contra reservas. O dia foi de recreativo. Parecia até que o Fábio Carille faria mistério sobre a escalação. Mas olha só como ele começou a entrevista coletiva. Cássio, Fagner, Balbuena, Henrique, Michael, Gabriel, René, Jadson, Rodrigo e Cleison e Romero. Esse é o time que inicia o jogo amanhã. Com essa formação, Maicon entra no lugar do Capixaba na lateral esquerda. René Júnior ganha oportunidade na vaga que foi ocupada por Camacho no meio-campo no último jogo. Na frente, Júnior Dutra fica no banco de reservas para que Jadson seja titular. Um time que, teoricamente, parecia sem a referência ofensiva, sem um centroavante. Mas Romero deve cumprir essa função. Romero já fez isso em algumas vezes, né? Vamos relembrar alguns anos atrás, estou buscando alternativas, discutimos muito e fiz tudo o que eu queria fazer com esses 11 que vão iniciar amanhã até o treino de ontem. Mudanças, ajustes, essas são as tentativas do Carille para encontrar a equipe ideal com o plantel que ele tem à disposição. E esse plantel ganhou o reforço do lateral esquerdo Sid Clay. Ele vem por empréstimo do Atlético Paranaense até o final do ano, numa troca com o volante Camacho, que defenderá o Furacão também até o final da temporada. Ainda é só o começo do ano, mas a próxima semana pode definir os rumos do Corinthians. Passado o derby, a equipe enfrenta o Milionários em Bogotá, na estreia da Libertadores na próxima quarta-feira. E depois tem clássico contra o Santos, no outro final de semana, pelo estadual. Uma sequência difícil que pode complicar ou melhorar essa relação entre clube e torcedor. E atenção, fiel corintiana, tem mais um atacante chegando para reforçar o elenco, Alex Teixeira. Informação do Leandro Quesada no programa Expediente Futebol, atacante de 28 anos, ex-Vasco e Shakhtar Donetsk, que vai ser emprestado por um ano ao Timão pelo clube chinês Jiangsu Suning. A ideia da diretoria corintiana é que Alex Teixeira seja o tão procurado substituto de Jô no ataque alvinegro. Será? Pois é, vamos voltar ao Brasil para falar do derby. Afinal, Corinthians e Palmeiras é o maior duelo do futebol paulista? Central Fox fez um raio-x completo, uma comparação em detalhes com outros clássicos do estado. Veja agora na reportagem do Fernando Caetano. Você não sabe o significado de um Corinthians e Palmeiras. A frase clássica de um filme brasileiro motiva a reflexão. Afinal, qual o tamanho desse clássico do futebol paulista? Lucas Lima, que está chegando para o primeiro derby,
tem uma ideia bem clara do que vai encarar pela frente. Sempre vi Palmeiras e Corinthians como um dos principais clássicos, acho que do Brasil e do estado de São Paulo, sem dúvidas. Opinião forte que gera polêmica numa cidade que não tem apenas 2, mas 3 grandes clubes. Se para o meia Lucas Lima, Palmeiras e Corinthians é o maior clássico do futebol paulista, tem gente que pensa diferente. Em uma recente entrevista, o goleiro Cássio declarou que o maior rival do Timão não é o Verdão, é um outro clube. Eu acho o São Paulo. Nos últimos anos se criou muita rivalidade. E, na minha opinião, no começo, quando eu cheguei, eu achava o Palmeiras, mas eu acho que no momento, Corinthians e São Paulo, acho que está sendo o maior clássico para nós do Corinthians. Essa é a visão do Cássio, diferente da visão do Lucas Lima, que pode ser diferente também de um torcedor para outro. Nós, como jornalistas, podemos, por exemplo, recorrer aos números. Corinthians e São Paulo, o majestoso. Corinthians versus Palmeiras, o derby. Palmeiras e São Paulo, o choque rei. Afinal, qual é o maior clássico da capital paulista? Se voltarmos no tempo, veremos que o mais antigo envolve Palmeiras e Corinthians. Eles se enfrentaram pela primeira vez em 6 de maio de 1917. Já são mais de 100 anos de história e até por isso é o clássico que mais vezes foi disputado. E quantos desses jogos de fato decidiram campeonatos? Mais uma vez, o derby tem mais história para contar. Foram 9 finais até hoje, 6 vencidas pelo Palmeiras, 3 pelo Corinthians. Passemos então ao número de conquistas. E já que estamos falando de uma rivalidade local, vamos contar o tamanho dentro do estado. Corinthians e Palmeiras de novo ficam à frente. São 50 títulos de Paulistão somados. Ok, vamos ver se os números mudam em conquistas nacionais. Novamente temos o derby em vantagem. São 22 taças levantadas e o majestoso perde a vice-liderança para o choque rei. O que daria vantagem ao São Paulo nessa disputa seriam os títulos internacionais. Com o tri da Libertadores e o tri mundial, o tricolor colocaria o majestoso à frente. Clássico tem que ter torcida. E não se discute que a maior do estado é a do Corinthians. Várias pesquisas mostram um empate técnico entre Palmeiras e São Paulo na segunda colocação. Então pulamos para a presença em estádio. E o confronto da capital com maior público na história é o derby. Na final do Paulistão de 74, Palmeiras e Corinthians reuniram 120.902 torcedores, curiosamente no estádio do São Paulo, o Morumbi. Estatísticas, coisa de jornalista mesmo. Mas o que mede o tamanho de um clássico afinal? Emoção, história, tradição. Que tal recorrermos a quem já esteve dentro de campo? O clássico de maior rivalidade que faz o atleta treinar diferente, concentrar diferente, pensar em jogadas antológicas e gols memoráveis para ficar marcado na história em São Paulo, com certeza, é Corinthians e Palmeiras. Não tem outro rival. Porque lá nas décadas de 90 e 2000, quando disputava esse clássico, era uma rivalidade tão grande que ninguém queria perder. Uns podem concordar, outros não. Números e opiniões vão variar e a polêmica sempre vai existir. Não há dúvidas de que o derby paulista é gigante. Foi assim no ano passado, o centenário do clássico. Uma vitória no Paulistão serviu como ponto de virada na temporada corintiana. Outra em Itaquera praticamente sacramentou o título brasileiro para o Timão. E neste sábado tem de novo, com gente nova na área e uma ansiedade enorme para fazer parte dessa história.